Olá, eu sou Lucas Santos. Eu estou aqui para fazer uma proposta sobre interligação de redes para a comunicação entre a indústria e o escritório. Essa proposta foi desenvolvida em parceria com Coleman Colucci. Vamos iniciar falando um pouco sobre a rede a ser interligada. Aqui eu tenho uma rede com vários componentes, né? Tem a minha parte de computadores aí, que seriam para a parte de gerenciamento. E mais abaixo eu tenho vários módulos, instrumentos, equipamentos. A gente vai visualizar um pouco mais detalhado à frente, tá? Mais à frente eu tenho uma ilustração de como ficaria essa interligação da rede. Vamos falar sobre os objetivos. Os objetivos aqui seriam estabelecer comunicação entre a rede industrial e a rede de escritório. E essa comunicação ela tem que ter confidencialidade, ou seja, eu preciso garantir que os dados que serão enviados e recebidos serão de forma segura, vão ser informações que ficarão internamente na empresa. Eu também preciso garantir a integridade dessa comunicação, ou seja, os dados enviados da indústria para o escritório, do escritório para a indústria, devem ser dados fiéis. Preciso garantir que vai ser a mesma informação que eu estou recebendo, ela não pode ser ter nenhum distúrbio, ela não pode ser modificada, tem que chegar a mesma informação. E esses dados também, essa comunicação, ela precisa ter disponibilidade, ou seja, quando o escritório precisar de uma informação da indústria ou vice-versa, essa rede ela tem que estar em operação, ela tem que estar em funcionamento, ok? Os dados devem estar sempre prontos. E hoje, todo investimento a gente tem que ter um bom retorno. Então, essa proposta ela visa também, ela tem como objetivo uma excelente relação custo-benefício, ou seja, o investimento ele tem que ser viável, né? Ele tem que apresentar um bom retorno. Quando a gente fala sobre aplicação, como é uma usina de açúcar e etanol, a gente tem um ambiente bastante abrasivo e robusto, né? Então eu preciso, na hora de dimensionar a minha rede, eu preciso levar alguns pontos em considerações, como por exemplo vibrações. Eu preciso garantir que essas vibrações não vai gerar não vai fazer com que um cabeamento acabe se soltando. Eu tenho que garantir que essa vibração não vai gerar uma modificação no meu sinal, ok? Além dessas vibrações, eu também tenho uma preocupação com a umidade. A umidade, quando ela penetra o cabeamento, ela gera oxidação e eu acabo perdendo a comunicação, né? Então, o meu sinal não vai chegar. Se eu mandar uma informação da minha indústria para o escritório ou vice-versa, tentar enviar essa informação num cabeamento com oxidação, não vai chegar o sinal. Então, eu tenho que ter um cabeamento dimensionado com o devido grau de proteção. Geralmente, trabalhamos com grau de proteção IP65 ou, quando possível, IP67. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando nessa proposta, a gente vai estar trabalhando nessa faixa de IP. Já os ruídos também é um fator bastante preocupante, porque eles podem gerar interferência no sinal. Então é outro fator aí que a gente vai ter que levar em consideração no dimensionamento da rede. Já quando a gente fala sobre a interligação das redes, o tipo de ligação que vai ser feita vai ser realizada com fio de cobre. Gostaríamos de implementar fibra ótica, porém, avaliando os custos, chegamos à conclusão que o fio de cobre ele vai ser satisfatório nessa comunicação e, além disso, ele vai ter um excelente custo quando comparado com a fibra ótica, ok? Então, para viabilizar essa proposta, optamos pelo fio de cobre. Já os protocolos que vão ser utilizados nessa rede, quando a gente pega o nível mais baixo aí da comunicação, né, o nível sensor bus, que é a parte de o nível atuador de sensor, nós vamos utilizar o protocolo ASI,
é o protocolo que nós vamos utilizar para acionar uma válvula. Uma válvula que é liga e desliga, eu preciso dela ou aberta ou fechada. Então eu preciso somente desse sinal 0 ou 1, on-off. Um atuador, eu preciso dele ou avançado ou recuado. Então eu também vou precisar de um sinal liga e desliga. Então o protocolo que apresenta o melhor custo, nesse caso, é a rede ASE, que é um protocolo de baixo custo, uma rede simples, porém bastante robusta e confiável. Já na parte de controle, um nível um pouco mais acima, ainda falando na indústria, tá? Eu ainda estou falando da indústria, tanto o chão de fábrica como a parte de controle ainda é indústria. Já na parte de controle, eu vou utilizar a comunicação Profibus PA. Por quê? Porque o Profibus PA ele me possibilita envio de pacotes de dados, né? Então, qual que é a vantagem disso? Eu consigo ter um diagnóstico. Então imagina lá, a gente tem tem um transmissor de pressão monitorando a pressão de uma caldeira. Esse equipamento, eu preciso saber quando ele gera uma falha. Se ocasionar alguma falha, uma perda de comunicação, faltou alimentação elétrica nesse equipamento, eu preciso ter um diagnóstico. Então a rede Profibus ela me possibilita esse tipo de informação. Além disso, eu consigo fazer alteração na unidade de engenharia. Às vezes eu não quero mostrar lá quilograma força por centímetros quadrados, eu quero mostrar bar. Então, através da rede Profibus, eu consigo fazer essa alteração no meu instrumento. Tá? Lógico que esse tipo de informação, né, a unidade de engenharia também, preciso ter disponível no meu equipamento. Tá? É uma opção, depende do equipamento que eu vou utilizar. Mas é só um exemplo para entender as vantagens que esse tipo de rede me oferece. Tá? E a parte de diagnóstico é muito importante, né? Eu acho que o exemplo da caldeira é um exemplo muito óbvio aí, bastante esclarecedor, por que utilizar o Profibus, né? E também, como ele envia pacotes de dados, eu consigo enviar os dados proporcionais, né? Não vou ter só 0 e 1. Eu tenho todas as faixas intermediárias aí, né? Não é só 0 e 100%. Eu tenho aí, a minha pressão vai alterando, está indicando 5 kg agora já mudou para 7, foi para 8, caiu para 5 de novo. Então o Profibus permite aí o envio de dados com esses sinais, né? Com essa informação, né? E também aí a questão de confiabilidade, né? O Profibus enfim, resumindo, o Profibus é uma comunicação muito utilizada nessa parte de controle. Já na parte de gestão, vamos utilizar o Ethernet IP, que seria lá no escritório, tá? Aí já mudando lá para a parte de escritório, a gente vai utilizar o Ethernet IP. Mais à frente eu tenho uma ilustração que dá para a gente entender um pouco melhor como que vai ficar a configuração. Antes eu só queria mostrar os níveis de rede. Então mais abaixo eu tenho aí o nível de atuadores e sensores, é a parte mais baixa aí da minha pirâmide, que seria a rede ASE que nós vamos utilizar. Já o nível de campo e nível de controle, que eu dei o exemplo do transmissor de pressão da caldeira, a gente vai usar o Profibus. E já no nível de gestão, que seria o meu escritório, que é o gerenciamento de dados, né, onde eu vou pegar toda essa informação que estão sendo disponibilizadas pela indústria e eu vou fazer o gerenciamento desses dados no escritório. Então, esse nível de gestão a gente vai trabalhar com Ethernet IP. Aqui a gente tem a ilustração apenas para entender como ficaria essa interligação da rede. Então, essa área contemplada aí dentro do círculo vermelho seria minha rede industrial. Nessa rede industrial eu vou ter a comunicação Profibus para aqueles equipamentos que eu preciso de diagnóstico e naqueles equipamentos que eu preciso só de liga e desliga eu vou utilizar a rede ASE. Já essa área verde, essa área do círculo verde, eu tenho a rede de escritório, eu vou utilizar a Ethernet IP. Então aqui eu vou ter essas redes todas interligadas entre si e com isso eu consigo ter um melhor acompanhamento da minha produção.
Então, na minha rede industrial, eu tenho o meu processo sendo monitorado. Eu vou ter a informação dos sensores de pressão, sensor de nível, sensor de densidade, sensor de vazão. Vou ter informação dos meus atuadores, né? A posição que eles estão, se eles estão aberto ou fechado, né? Vou disponibilizar essa informação para a minha rede de escritório, onde eu vou ter todo o gerenciamento dos dados e poder, de acordo com esses dados, poder tomar uma ação nos meus atuadores e válvulas. E também esses dados vão ser utilizados para gerar relatórios. Então, quando eu quiser, para eu ter um acompanhamento aí de como está a minha produção, eu vou ter todos esses dados aí no meu escritório disponíveis para avaliar como que está o andamento da minha produção, como que está a minha produtividade, se está aumentando, se está diminuindo, né? E de acordo com as informações da minha rede industrial, eu consigo saber por que caiu ou por que aumentou a minha produção. Então, por isso é muito importante ter essa rede interligada. Eu espero que a nossa proposta seja aceita e que a gente tenha êxito, ok? Agradeço muito a atenção e estamos à disposição. Até logo.